Vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 29 até o 34. Nós estamos caminhando, no capítulo 15, que é o maior capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. É o capítulo onde ele trata de uma questão importante, que é a ressurreição dos mortos. E como nós já estamos trabalhando há algum tempo, sobre esse tema, eu queria lembrar aos irmãos a respeito da importância desta temática para a fé cristã. Porque quando nós olhamos para esse assunto e vemos de alguma forma que a nossa doutrina hoje é muito bem firmada, graças a Deus, nós não conseguimos às vezes pensar qual a importância esse tema teria para a nossa vida no dia a dia. Esse é um grande desafio também do pregador. O desafio do pregador é trazer o contexto histórico, o contexto também gramatical do texto, a intenção do autor, mas, claro, também a aplicação prática desta realidade para o nosso dia a dia. E eu queria, exatamente pensando nisso, refletir com os irmãos a respeito do propósito das nossas vidas. Nós não fomos criados para viver apenas esta curta vida. Nós fomos criados para a eternidade. No seu livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren trata a respeito desse assunto de forma maestral, lembrando aos seus leitores que nós fomos criados para a eternidade e Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que nós temos anseios sempre de algo que vem além da vida. É incomum nós encontrarmos pessoas que acreditam que a vida é só isso aqui. De uma forma ou de outra, até mesmo outras religiões acreditam numa vida, numa existência após a morte. Ainda que equivocadamente, alguns venham a pensar a respeito de temas desse tema, com outras perspectivas, mas a gente percebe então que há no coração do homem um anseio. Por exemplo, quando nós vamos a um enterro, nós ouvimos as pessoas dizendo assim: nós vamos nos encontrar, ainda que, falando a respeito da pessoa que morreu, logicamente, ainda que não tenha-se muita convicção, algumas pessoas não têm convicção do que seria esse mundo por vir. Então, de alguma forma, o fato de Deus ter colocado a semente da eternidade no coração do homem faz com que ele reflita a respeito de uma vida que vai além dessa vida que nós vivemos aqui. Você já percebeu também, por exemplo, no enterro, quando as pessoas dizem assim: fulano descansou, fulano não vai sofrer mais, agora está junto de papai que já se foi, de vovó que já se foi, Então, as pessoas têm de alguma forma a ideia de uma vida após a morte. O que seria então isto? Esse que é um tema tão polêmico, Talvez você já tenha se perguntado, o que será da minha vida depois que eu morrer? A gente às vezes vive também tão intensamente que reflete muito sobre a vida, sobre as dificuldades da vida e pouco sobre a morte, Mas entre as 7 perguntas, talvez, fundamentais de reflexão da vida, porque eu nasci, porque eu estou aqui e tal, uma delas é: para onde vou depois que morrer? E essa é uma pergunta curiosa, dá pano para manga. E o apóstolo Paulo trata desse assunto porque dos fundamentos do cristianismo é a ressurreição. Nós lemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós lemos que ele foi as primícias, dos que dormem, como disse o apóstolo Paulo, ou seja, ele ressuscitou primeiro, e já foi glorificado pelo Senhor, e nós também seremos glorificados pelo Senhor. E você já deve ter se perguntado, e as pessoas talvez já tenham perguntado a você a respeito disso: você crê na vida após a morte? E na igreja de Corinto havia um grupo de irmãos, nós não sabemos exatamente por quem eles estavam sendo influenciados, mas havia um grupo que não cria na ressurreição. Nós não sabemos se foram influenciados pelos saduceus,
que era um grupo religioso judaico. Como os judeus estavam espalhados por todas as províncias, possivelmente os saduceus estavam ali tentando orientar as pessoas que não havia ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição, os saduceus não criam em milagres, os saduceus não criam em anjos, nada que fosse extraordinário eles criam. Então, possivelmente, havia influência dos saduceus. Não sabemos também se foram os gnósticos. Havia entre os gregos gnósticos que diziam que não havia também ressurreição. Isto porque alguns grupos ligados ao gnosticismo, ao docetismo, diziam o seguinte: a carne é imoral, o corpo não serve. Então, depois que nós morrermos, isso aqui de nada mais adianta. E veja que há uma influência desse tipo de filosofia nos nossos dias, né? Às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo isso quando alguém está morto. Está vendo aqui? Não é mais fulano. A carne logo vai apodrecer, vai se decompor, tal. Bem, de fato o pó volta ao pó, mas aquilo ali é fulano, sim. E haverá um dia em que fulano, segundo a Escritura, irá ressuscitar entre os mortos em um novo corpo, mas será fulano, pois nós somos seres completos, corpo e espírito, ok? Então estamos unidos e haverá o dia em que nós vamos morrer, o nosso corpo volta ao pó e o nosso espírito volta para Deus. E no dia que soar a trombeta, conforme nos informa o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, o nosso corpo e o nosso espírito irão se reunir novamente. E nós agora estaremos num novo corpo que não viu corrupção, ou seja, um corpo sem pecado e sem as mazelas resultantes do pecado. Bem, por que esse tema é importante, irmãos? Eu diria, porque se nós somos seres eternos, a nossa vida aqui tem tudo a ver com a eternidade. Nós sabemos que haverá um juízo e que haverá dois tipos de eternidade: uma eternidade junto a Deus e uma eternidade longe de Deus. Haverá o julgamento, e o julgamento é: quem creu no Filho de Deus tem a vida eterna e já passa da morte para a vida, não entrará em juízo. Quem não creu está condenado, porque não creu no Filho de Deus. A este primeiro lugar nós chamamos céu, e ao segundo lugar nós chamamos inferno. O céu é um estado intermediário, nós chamamos também de seio de Abraão, quando o nosso espírito estará descansando, já desfrutando de parte do gozo celestial, mas esperando o dia da ressurreição, para então descer a nova terra e nós habitarmos em corpo numa nova terra perfeita, sem a mancha do pecado. E o que é o inferno? O inferno é um local de desgraça total. O inferno é um lugar que arde em fogo e enxofre, onde os mortos ressuscitados em corpo, que não creram em Jesus, desfrutarão da ira de Deus, da ira santa de Deus, eternamente, eternamente. Eu já falei aos irmãos e não posso deixar de lembrar, né? As pessoas às vezes, quando estão atribuladas, dizem: minha vida é um inferno, mas não tem noção do que é o inferno. Segundo a palavra de Deus, o inferno é um local de total ausência da graça, mesmo da graça comum. Quando eu digo mesmo da graça comum, eu digo o seguinte: você pode estar passando pelos maiores problemas da vida, mas um dia tem alívio, nem que seja com a morte, concorda? Então, às vezes, quando a pessoa está muito doente e morre, as pessoas dizem assim: fulano descansou das suas dores. Pois no inferno nem descanso das dores haverá, porque não haverá mais morte, visto que a morte já foi morta. Então será uma eternidade de sofrimento, contrastante com uma eternidade de paz e de alegria que desfrutarão aqueles que creem em Jesus. É uma realidade, irmãos, ou são duas realidades muito claras nas Escrituras. E quem está num local não passa para o outro. Por isso,
A doutrina do purgatório ou da intercessão pelos mortos não tem sentido nenhum. Lembrem de Lázaro e do rico na parábola de Jesus, e que o rico queria se comunicar com quem estava aqui, ou mesmo pedir para Lázaro trazer-lhe um pouco de água para lhe molhar os lábios, e não foi autorizado, porque quem está no céu não vai para o inferno, e quem está no inferno não vai para o céu. A questão está nesta vida aqui. Por isso a Escritura diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Haverá um juízo, sim. E às vezes, para aliviar a mensagem, algumas pessoas não falam do inferno, mas para falar do céu é necessário falar do inferno. Da mesma forma que para falar da graça de Deus é necessário falar da desgraça do pecado, porque são realidades contrastantes. E se a gente não aprende sobre uma, a gente não aprende sobre outra. Bem, a forma de crer nesta doutrina, crer ou não crer nesta doutrina, tem total relevância com a forma de vida como nós vivemos aqui. A forma como vivemos aqui tem tudo a ver com o que nós cremos para a eternidade. O que é que acontecia então entre os coríntios, irmãos? E que Paulo repreende e pede para que os irmãos tenham cuidado. É que em Corinto, alguns irmãos, descrendo na ressurreição, acabavam vivendo uma vida totalmente desregrada e descuidada quanto à lei de Deus e quanto ao Evangelho. Então Paulo vai tratar deste assunto da seguinte forma. 1 Coríntios capítulo 15, verso 29, acompanha a leitura. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto vos digo para a vergonha vossa. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Aplica em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, lembrem que nos versos anteriores, o apóstolo Paulo faz uma defesa da doutrina da ressurreição. Nos versos de 20 a 28, o apóstolo Paulo vai tratando a forma e o resultado dessa ressurreição. E agora o apóstolo Paulo traz um problema: a forma de vida dos que não criam na ressurreição, o resultado maligno de não crer na ressurreição dos mortos. Bem, agora nós estamos diante de um dos textos mais difíceis de toda a Escritura. Falo isso, irmãos, porque a respeito desse assunto há dezenas de hipóteses. Me refiro à questão do batismo por causa dos mortos. Não há na história, nem mesmo de religiões pagãs, esse tipo de prática, batismo pelos mortos. O que seria isso? Se de fato é o que o texto nos diz assim, de forma tácita, né? Seria alguém hoje se batizar por um antepassado. Você tem um antepassado descrente, e aí você se batiza para purificar aquele que já se foi. Só tem uma seita que usa esse tipo de prática e se baseia exatamente nesse texto, que é único nas Escrituras e que é problemático. Eu estou me referindo à Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? O mais conhecido como os Mormons. Os Mormons têm a prática do batismo pelos mortos. Inclusive, se você
tiver contato com alguém que for ancião, tal, eles têm um tipo de tecnologia, de sistema que conseguem descobrir os seus antepassados. É um negócio assim bem curioso, porque boa parte dessa tecnologia é americana, os mormons são muito fortes, né, nos Estados Unidos, e eles conseguem então fazer isso. Então algumas pessoas até hoje procuram seus antepassados e fazem batismos, se batizam em nome deles. Mas nas Escrituras, em nenhuma igreja do Novo Testamento, no judaísmo também não havia, e a gente procura em outras religiões daquele período, também nós não conseguimos encontrar nada. Então, esse é um texto problemático e a gente não consegue, por mais que se tenham várias hipóteses aqui, a gente não consegue discernir o que seria isso. E isso também não era tão importante, visto que Paulo não desenvolve esse tema. Ele apenas cita isso como um problema para a doutrina da ressurreição, ok? Mas nós não temos, nem no Didaquê, por exemplo, que é um documento do ano 70, falando a respeito disso, e muito menos na história da igreja. Você procura na patrística, os pais da igreja todos, e não há nenhuma indicação a respeito de batismo pelos mortos, ok? Por isso eu vou deixar o texto aqui em aberto. Existem várias opiniões a respeito, eu não me asseguro de falar a respeito de nenhuma, prefiro passar e deixar esta dúvida para quando eu morrer alguém colocar um papelzinho no meu bolso, né, e quando eu me apresentar diante do Senhor eu perguntar, tá? Porque realmente eu não sei do que se trata esse batismo pelos mortos. Paulo então diz que isso seria um problema para a ressurreição e não dá para a gente entender por quê. Bem, agora no verso 30 o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que uma das dificuldades de não crer na doutrina da ressurreição seria a futilidade dele entregar a sua vida a perigos por causa do evangelho, que dentro do seu corpo doutrinário fala da ressurreição. Lembra que Paulo falou assim, que se não houver ressurreição dos mortos, nós somos os mais infelizes dos homens, porque a vida se limitaria só a isso aqui. Vejam, se a vida se limita a só isso aqui, se não há uma eternidade, se não há ressurreição, o fundamento do evangelho vai por água abaixo. E aí Paulo diz assim, de que adianta então eu colocar minha vida em risco por causa de um evangelho que não tem fundamento? Então esta era a dificuldade que Paulo apresenta. Ele diz no verso 31, dia após dia morro. E é claro que a gente só morre uma vez, mas Paulo está usando aqui de uma figura, né, para dizer o seguinte, eu coloco minha vida em risco todos os dias por causa do evangelho. E agora vocês pegam a base do evangelho e dizem que não existe, ou seja, eu estou gastando a minha vida em vão. Eu estou perdendo a minha vida. Lembre, irmãos, que Paulo abriu mão de um monte de coisas por conta do evangelho. Ele era fariseu dos fariseus, ele tinha proeminência entre os religiosos. Paulo era um homem bem sucedido na vida, tinha cidadania israelita, né, por isso ele era israelita, mas tinha também cidadania romana, que era algo raro. Paulo coloca a sua vida em perigo. Observe no verso 32, ele diz assim, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Nós não temos, nem no Novo Testamento, nem também em outras fontes históricas, alguma alusão a Paulo enfrentando feras literais, né? Me refiro a isso porque no primeiro século era comum que os nossos irmãos fossem lançados às arenas para enfrentarem os leões. Na verdade, eles não iam enfrentar os leões, né? Eles seriam devorados pelos leões. E o texto aqui, claro, se Paulo está escrevendo, significaria então que Paulo sobreviveu à arena, o que seria muito difícil acontecer, né? Visto que
era comum que no Coliseu se deixassem os leões com bastante fome para comerem os cristãos, como a história nos apresenta. Então, quando Paulo fala de feras aqui, talvez não seja no sentido literal, seja a ideia de pessoas que viviam ferozmente, ou se levantaram ferozmente contra ele. É mais provável essa interpretação aqui. Paulo diz que me aproveita isso. E em Éfeso, irmãos, foi um dos locais onde Paulo mais enfrentou dificuldades. Há um caso lá em que Paulo consegue acabar, né, com o culto da deusa Diana, praticamente, e deu muito prejuízo às pessoas que viviam daquilo ali. Havia, como se fosse, tem locais aqui no Brasil, né, que tem peregrinação das imagens, tal, e que vivem muito em função disso, né? Às vezes o evento que mais movimenta a cidade e a região são os eventos católicos, né? Então havia também em Éfeso eventos ligados à deusa Diana e outras deusas que faziam com que a cidade movimentasse a sua economia. Quando Paulo prega o evangelho lá, a cidade para de ir atrás daquela idolatria e, consequentemente, a arrecadação da cidade cai. Então as pessoas começam a ficar com ódio de Paulo, e Paulo precisou sair dali corrido. Possivelmente é isto que ele se refere, né, aos que se levantaram ferozmente contra ele por causa do evangelho. Paulo diz assim: teria sentido eu correr tal risco se vocês estão negando uma das bases do evangelho? Porque eu arriscaria a minha vida por algo que não é eterno? É melhor viver uma vida aqui, desfrutar dos bens desta vida ao máximo, como se isso fosse a satisfação de tudo, já que não tem eternidade. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Vejam, no verso 32 ainda, ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso é o verso 32, fazendo uma alusão ao texto de Isaías, capítulo 22, verso 13. Observe o que diz Isaías 22, 13. Por que Paulo cita esse texto? É uma profecia contra Jerusalém, quando o Senhor repreende Jerusalém, né? E diz assim, verso 12: o Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém é só gozo, verso 13, e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, a verdade é que quando Paulo usa esse texto, Paulo está se referindo a um estilo de vida que não tem nenhuma preocupação com a realidade da eternidade. É um estilo de vida que se vive como se isso aqui fosse o ápice da vida, como se isso aqui fosse algo para nós desfrutarmos, como se não houvesse amanhã. Aquela ideia de, se eu tiver 24 horas só, eu vou fazer tudo o que as minhas paixões mandarem. Era assim, era este o resultado de uma vida descrente na ressurreição. Eu vou me entregar às minhas paixões. Comamos e bebamos, né, é a ideia, e talvez você já tenha passado por isso, em algum momento a gente já fez isso, né? Você já comeu além da conta? Já comeu pelos olhos? Quem nunca, né? Quem nunca? Ou quem sempre, né? Quem sempre? Às vezes a gente já está cheio, satisfeito, né? Mas o olho fala mais alto, né? E a gente vai lá e ataca, mesmo sabendo depois que pode ter azia, mesmo sabendo depois que pode vomitar,
né? Mesmo sabendo depois que vai ficar empanzinado, né? Como dizia minha avó, empachado, né? Estou empachada. Mesmo sabendo das consequências, a gente vai e mete o pé na jaca, né? Alguns até literalmente, né? Vão lá e mete o pé na jaca mesmo. Mesmo sabendo que nós temos um limite, às vezes a gente quer beber além, quer comer além. Isso é só uma ideia, né, ilustrativa de uma vida que atende às paixões com uma ansiedade, com um frenesi, assim, uma busca incessante, como se as coisas desta vida aqui fossem as mais maravilhosas do mundo. Então, às vezes, a gente se torna compulsivos por satisfação. Isso é curioso, não é? Às vezes, nós nos tornamos compulsivos por satisfação. O que eu quero dizer com isso? A vida para nós é uma eterna aventura. Estamos muito dispostos a conhecer lugares novos, a comer coisas novas, a vestir coisas novas, a conquistar coisas novas. A nossa vida é uma eterna busca por uma satisfação que nunca vem. Isso é resultado, irmãos, muitas vezes, da falta da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Pois a Bíblia nos diz assim: se nós tivermos o que comer e o que beber, o que vestir, nós devemos viver de forma contente, satisfeita. Isso não significa que você não pode ter aventuras, isso não significa que você não pode consumir algo novo, não tem nenhum mal nisso, mas nós não podemos fazer disso a razão de ser das nossas vidas e acordarmos pela manhã insatisfeitos, pensando: se não tiver uma aventura na minha vida, se não tiver algo novo, está faltando alguma coisa para aquecer o meu coração. Isso é, irmãos, descrença ou pouca crença na doutrina da ressurreição. E se nós vamos morrer, e é uma realidade, e se nós vamos desfrutar de uma eternidade, nós temos então, ou teremos então, muito tempo para desfrutar das bênçãos de Deus, inclusive das bênçãos de Deus, sem a contaminação do pecado. Isso é maravilhoso e redireciona as nossas vidas aqui nesta terra a um objetivo maior e mais profundo do que a satisfação. Vejam, deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Vamos pensar no comer, né? Tudo que você comer nesta vida, por mais gostoso que seja, por mais maravilhoso que seja, ainda tem resquícios do pecado. Lembra que Deus disse a Adão que por causa do pecado dele, a terra seria maldita? Então, mesmo o alimento mais delicioso que você tenha desfrutado nesta terra, ele ainda está debaixo da maldição do pecado. Mas quando nós estivermos na nova terra, na eternidade, nós vamos desfrutar de alimentos sem nenhuma contaminação do pecado e nem de agrotóxicos. Amém? Então não queira nesta vida fazer dela, da sua vida, do propósito, descobrir todos os sabores culinários da vida, porque você vai ter, se você crer no Senhor, uma eternidade para isso. Amém, irmãos? Vamos pensar, por exemplo, no lugar mais lindo que você já visitou. Pense aí no lugar mais bonito que você já visitou. Lembrou dele? Tirando Fragoso, tá? Claro. Pense no lugar mais bonito que você já visitou. Mentalize ele aí. É lindo, é maravilhoso, manchado pelo pecado. O pecado do homem amaldiçoou a terra, amaldiçoou também a paisagem. Mas quando nós chegarmos na nova terra, nós teremos este lugar restaurado na sua plenitude, como Deus criou.
tão perfeito e tão maravilhoso que não há nenhuma mancha de pecado sequer. Será o lugar mais maravilhoso que você irá desfrutar. Por isso as nossas vidas não devem ser um frenesi por nós descobrirmos lugares novos. A gente pode descobrir, pode desfrutar desta terra, mas não se preocupe. Se você crer no Senhor, você vai ter uma eternidade para conhecer novos lugares sem mancha do pecado, novos sabores sem mancha do pecado. Lembre a fruta mais gostosa que você já comeu. Agora aqui no Recife, de uns anos para cá, chegou a pitaia, né? É uma delícia. Cara que só, né? Mas é onde você come uma, né? Coma com gosto, viu? E não dê a menino não, que menino geralmente quando bota, joga fora. Não dê não, né? Lá em casa a gente gostava muito de pedir sushi, né? O sushi lá de Hugo, lá do de casa. Mas Giovana inventou de gostar de sushi, aí o negócio ficou mais caro, né? Então agora a gente só come salsicha, né? Salsicha é mais barato. Então, pense na fruta mais gostosa aí que você já desfrutou. Aquele sabor maravilhoso ainda está manchado pelo pecado. Então, irmãos, por mais que a gente desfrute de maravilhas nesta vida, nada se compara ao que nos está reservado na ressurreição. Na ressurreição nós vamos desfrutar sem a presença do pecado nas nossas vidas, sem as mazelas resultantes do pecado nas nossas vidas. A terra será toda bendita e não mais maldita. Não mais crescerão cardos e abrolhos, ervas daninhas, não mais haverão. Toda a terra será plena e frutífera para a glória de Deus. Os mares serão totalmente limpos. Haverá um novo Capibaribe, limpo para a gente mergulhar, para a gente passear. Nós vamos ter contato com os animais, nós vamos desfrutar de toda a criação. E não pense que nós vamos ficar como anjos, batendo asa o dia todo, mas nós vamos ter um novo corpo para desfrutar neste corpo das maravilhas, inclusive tecnológicas, que o homem já criou, pois tudo lá será aperfeiçoado para a glória de Deus. Então, por que fazer desta vida um frenesi por buscas que não satisfazem? Porque ainda que você encontre o lugar e a comida, ou qualquer outra coisa mais maravilhosa, jamais será mais maravilhosa do que a nova terra que está preparada e reservada aos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Agora, redirecione sua vida. Qual seria o propósito então das nossas vidas aqui? Já que as nossas vidas são tão curtas, né? A nossa vida é curta, temos um pouco de tempo. O que é que nós devemos fazer dela? O apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto vos digo para a vossa vergonha. Qual a conclusão que Paulo chega, irmãos? É que alguns irmãos em Corinto estavam vivendo uma vida de engano, achando que a vida se limitava, ou os prazeres da vida, ou a coisa mais importante da vida era viver de forma desacelerada. Como a gente costuma dizer, viver sem freio, né? O apóstolo Paulo diz: cuidado com as pessoas com quem você convive. Cuidado. Irmãos, por que Paulo chama a atenção disso? Isso é histórico. O liberalismo teológico muitas vezes é resultado do liberalismo moral. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, as pessoas têm dificuldades nas suas próprias vidas morais, e aí tentam adaptar o evangelho às suas realidades. É só nós pensarmos, por exemplo, em grandes teólogos que eram ortodoxos e se tornaram liberais. Às vezes é porque o filho entrou no homossexualismo, ou porque ele adulterou e deixou a família. Então ele começa a querer adaptar o evangelho, dizendo: mas Deus é amor, Deus jamais vai punir, Deus jamais vai castigar. Um aqui no Recife mesmo chegou a dizer que se Deus é amor, então não tem nenhum problema em eu ter várias esposas.
E durante muito tempo ele defendeu, até defende hoje, o chamado poliamor. É a ideia de você viver relacionamentos abertos. Um negócio bem esquisito e que recebe nomes pejorativos aqui, eu não vou dizer porque não é digno do púlpito. Mas há pessoas que vivem assim. E aí quando você vai olhar, por que essa pessoa está defendendo isso? Porque no passado viveu uma vida de adultério. E aí, para adaptar a sua realidade, ela quer defender aquilo com a fé cristã. E Paulo diz: não vos enganeis, irmãos, se afastem de gente desse tipo, porque elas vão corromper vocês. Aquela história de tem nada não tem problema nenhum em você trair sua esposa, não tem problema nenhum em você beber, em você fumar de forma desordenada, não tem problema nenhum. Irmãos, isso é tão perigoso, porque nós estamos num mundo caído e nós temos duas inclinações: ou a gente influencia ou a gente é influenciado. E Paulo diz que as más conversações que estavam acontecendo entre os coríntios, nós não sabemos se na igreja somente ou se no ambiente que os coríntios frequentavam, estavam mudando o estilo deles de viver. Eles começaram a admitir coisas que antigamente não admitiam. E eu não estou falando de costumes do dia a dia, que aqui muitas igrejas acabam se apegando. Eu estou falando de questões morais sérias que corrompem a santidade do corpo, que vão de encontro aos princípios e valores do Evangelho. Começaram a admitir esse tipo de coisa pelo convívio excessivo com pessoas descrentes. E aqui eu queria chamar a sua atenção no seguinte: os irmãos sabem muito bem qual o nosso procedimento. Nós não somos daqueles que dizem assim: se afastem das pessoas que não são crentes, porque você é santo e você deve viver distante delas. Jamais. Pelo contrário, nós somos chamados para ser sal na terra e luz do mundo. Mas o nosso nível de profundidade nos relacionamentos com os descrentes, ele precisa ser muito bem examinado por nós. Porque quanto mais unido ao descrente, maior a tendência de nós começarmos a admitir certos costumes e certas práticas como se aquilo fosse normal. E às vezes pode até chegar ao ponto da gente ter medo de repreender alguém que é descrente quando diz assim: rapaz, hoje eu bebi todas até cair no chão. E aí vocês, com medo de decepcionar, aí você não diz a verdade àquela pessoa. Ou então chega no ambiente de trabalho na segunda-feira e o colega lá do trabalho chega contando vantagem, né? Eu peguei tantas, eu bebi todas. E aí você se tornou tão amigo daquela pessoa que você não tem coragem de repreendê-la, de corrigi-la. Porque se você corrigi-la sempre, certamente ela vai começar a se apartar de você e talvez até começar a te odiar e talvez até começar a te perseguir. Isso é muito comum. Quando a gente começa a dizer as verdades do Evangelho, a gente passa a ser chamado de retrógrado, de intolerante, de fundamentalista, de só quer ser o santinho. Eu já contei para vocês que uma vez eu estava subindo no ônibus, já faz algum tempo, e todo mundo na minha frente pulou a catraca, né? Todo mundo. E, aliás, não foi pular a catraca, foi ficar na frente. E aí o cobrador pegava o dinheiro das pessoas, né? Era R$3, eu não lembro quanto era, né? R$3. Ele devolvia R$1, ficava com 2. Eu pegava 2, devolvia 1. E aí quando chegou na minha vez, aí ele: fica aí, boy. Aí eu disse: não, eu vou passar e vou pagar. Aí ele disse: fica aí, insistiu, ele achou que eu não tinha entendido. Aí eu disse a ele: não, eu vou pagar, porque o correto é pagar. Aí ele passou por mim, aliás, quando eu passei por ele, ele disse no meu ouvido: só quer ser o santinho, né? Aí eu fiquei calado e continuei passando. Aí no meio do corredor ele disse lá da frente: os santinhos são os primeiros que vão para o inferno, viu? Aí eu continuei calado, sentei no meu lugar, né, e segui a viagem tranquilamente. Não respondi àquele homem.
Mas é comum, né? As pessoas começam a questionar quando a gente começa a fazer as coisas certas. Mas se você começa a ter um nível de profundidade de amizade, ao ponto de não ser mais capaz de corrigir as pessoas que estão ao seu redor, aquilo ali começa a ser uma má influência contra você e a atacar a santidade de Deus na tua vida. Então é por isso que Paulo diz: cuidado com as conversas, porque elas vão de encontro aos bons costumes do Evangelho. Mais ainda, Paulo diz: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Por quê, irmãos? Porque alguns tinham perdido o limite. O que é voltar à sobriedade? É sair da letargia, da ilusão, da anestesia que o mundo promove, ao ponto da gente não mais perceber que está tomando as mesmas atitudes que as pessoas do mundo, de tão íntimo que a gente se tornou com os descrentes. Eu faço uma pergunta para você: as suas amizades, os seus amigos, eles são mais entre os crentes ou entre os descrentes? Essa é uma pergunta para você refletir. A igreja de Deus deveria ser um ambiente onde a gente mais busca ter amigos. Mas infelizmente muitos dos nossos relacionamentos são superficiais. E aí a gente acaba tendo mais amigos descrentes do que crentes. E isso não com o propósito de evangelizá-los. E nem seria ideal você ter mais convívio com descrentes para evangelizá-lo, se de fato aquilo que nos abastece a vivermos uma vida santa são as amizades com os crentes. E aí nós nos preparamos para ir aos descrentes, porque a amizade com o crente, irmãos, o crente verdadeiro, é claro, o crente fiel ao Senhor, essa amizade, ela é passível da corrupção mútua. A Bíblia diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, servi uns aos outros, corrigi uns aos outros. Então, você sabe bem que no nosso meio, se você um dia chegar assim, muito irritado com sua esposa, e dizer assim: eu devia traí-la. Se houver entre nós alguém que diga assim: é mesmo, fulano, você devia traí-la, é porque essa pessoa não é crente. Agora vá para o mundo e comece a falar dos seus problemas para pessoas descrentes, e vejam quais são as palavras que elas vão dizer a você. Geralmente elas dizem assim: rapaz, se não dá certo, separa. Se não está dando certo, procura outro. É assim no mundo, irmãos. É por isso que nós precisamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos, com as amizades que nós temos, com as pessoas de quem nós nos aproximamos, com as pessoas com quem nós compartilhamos a nossa vida. É melhor compartilhar com o irmão que por amor me corrige, do que compartilhar com o ímpio que por malignidade, por descrença na fé, me incentiva a fazer o que é errado. Quem são os seus melhores amigos? Cuidado, as más conversações, porque o que é que a gente faz com um amigo se não conversar? As más conversações corrompem os bons costumes. É por isso, irmãos, que na igreja nós incentivamos os irmãos: participem dos grupos pequenos, frequentem as reuniões de oração, estejamos juntos, porque na igreja do primeiro século todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Para os ímpios, irmãos, a vida é isso aqui. Eles não pensam num juízo final. Os ímpios não pensam que vão prestar contas de todas as coisas da sua vida. Os ímpios só têm medo de tomar alguma atitude com medo das consequências nesta vida, simplesmente. E se não houver consequências, eles não estão nem aí. Mas para nós sabemos que o que nós fazemos aqui tem consequências no mundo espiritual e na eternidade. É por isso que nós, com a mente de Cristo,
Não devemos nos deixar influenciar por aqueles que, não temendo a Deus, acham que a vida é viver, o sentido da vida é viver de forma desacelerada, sem freio neste mundo, satisfazendo meramente as paixões da sua vida. E aí casa, separa uma, separa duas, separa três, fica com um, fica com outro. Se não satisfaz, fica com duas ao mesmo tempo. Come desenfreadamente, bebe desenfreadamente. Inclusive se coloca essa ideia assim de crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Isso também é pecado, irmãos. Que história é essa de comer de forma desenfreada? Nós devemos ter moderação em tudo. Às vezes, em algumas igrejas, quando as pessoas vão comer, é uma verdadeira vergonha. Isso não existe, essa história de comamos porque aqui é a vida e a gente precisa comer tudo e procurar a satisfação do nosso ventre, seja lá o que for. Não, irmãos, a vida cristã é uma vida de moderação. A gente precisa ser cuidadoso com tudo. E isso você só tem entre os da fé, entre os que creem no Senhor. É por isso que a gente precisa investir mais tempo nas nossas amizades. Observe também as amizades dos seus filhos. Seus filhos têm amizades mais de crentes ou mais de descrentes? Se ele está sob a sua tutela, observe isso também. Geralmente, quando os nossos filhos se submetem ou estão mais envolvidos com as amizades fora, eles já estão mundanos e nós não percebemos. Portanto, incentivem seus filhos a estarem na igreja, a virem à igreja, a participarem das coisas da igreja, para que ele possa crescer num ambiente saudável, biblicamente falando, espiritualmente falando. Que os seus amigos sejam os irmãos da igreja principalmente. Que as pessoas com quem você compartilha a sua vida, os seus problemas, sejam os irmãos da igreja. E certamente você verá como sua vida irá progredir para a glória de Deus. Eu falo isso, irmãos, com todo temor e também tendo como exemplo a minha própria realidade. Como os irmãos sabem, a minha vida toda foi dentro da igreja. E tudo que eu fiz foi pela igreja. As viagens que eu fiz foi pela igreja. Os lugares que eu conheci foi com os irmãos da igreja. As minhas amizades, embora estudassem em escola normal, tal, mas os meus melhores amigos sempre foram os irmãos da igreja. E isso me privou, graças a Deus, de viver coisas que hoje pessoas que não tiveram a mesma decisão de fazer da igreja, dos crentes, as pessoas com quem convivem, essas pessoas não desfrutaram disso. Talvez influenciadas por isso, começaram a fazer alianças perigosas, e assim como o povo de Israel foi enganado pelos gibeonitas, lá em Josué capítulo 9, muitas pessoas também acabaram se desviando da verdade por conta das más amizades. Saiba viver nos ambientes que você frequenta. Se você está na faculdade, se comporte feito um cristão. Tenha amizades, mas saiba ser um influenciador do evangelho no local onde você frequenta. Não se deixe influenciar, não se deixe enganar, não se deixe apaixonar pela forma como os ímpios vivem, porque a aparente alegria deles será anulada como quem acorda de um sonho, como diz o salmista Asaf no Salmo 73. Que o nosso amor seja pelo Senhor e por uma vida que tem tudo a ver com a eternidade, e não como se essa vida fosse a coisa suprema da nossa existência. Há uma eternidade esperando por mim e por você. Por isso, nós não vamos viver desenfreadamente. Nós vamos viver para a glória de Deus, remindo o nosso tempo e direcionando as nossas vidas para aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica a Deus. Entre elas, eu convido você a ser um pregador do Evangelho. Se você gosta de viver a vida, não tem forma melhor de viver do que onde nós formos sermos
pregadores do Evangelho. No Evangelho de Lucas, para encerrar, no capítulo 4, o Senhor Jesus, tendo passado a noite toda curando, ele fez duas outras coisas logo pela manhã ao acordar. Ele foi para um lugar deserto e investiu um tempo a sós com Deus. Essa é a prioridade 1 da vida. Então, melhor do que viajar, melhor do que comer, melhor do que passear, melhor do que ganhar dinheiro nesta vida, Jesus nos ensina com isso que a prioridade máxima da nossa existência é ter comunhão com Ele. Então, invista tempo a sós com Deus. E, em segundo lugar, o texto nos diz que as pessoas estavam apertando Jesus para receber curas, sinais e prodígios, embora ele já tivesse feito isso a noite toda. Jesus diz: eu não posso permanecer aqui porque é necessário que eu pregue o Evangelho em outras cidades. Segundo o propósito da vida de Jesus, então, nesse texto, era anunciar o Evangelho, glorificando a Deus por onde ele passava. Meus irmãos, se nós temos apenas um tempo curto nesta vida, o que mais seria importante nós fazermos pelas pessoas, se não anunciar-lhes o Evangelho? Então, redirecione a sua vida. Nós precisamos evangelizar mais, nós precisamos falar mais do amor de Jesus, pois nós não sabemos quanto tempo teremos de vida e quanto tempo as pessoas têm de vida. Mas se nós anunciarmos o Evangelho aqui e elas se converterem, elas terão uma eternidade junto a nós para desfrutar de outras coisas boas da vida. Mas se eu tenho a oportunidade de fazer algo de bem pelas pessoas, eu devo pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, orar encerrando. Senhor, te agradecemos por tua palavra, te louvamos pela certeza que o Senhor nos dá de que a vida não é simplesmente isso aqui, vai muito além. Ó Deus, que a doutrina da ressurreição promova em nosso coração a alegria da eternidade, mas também a prudência de vivermos a vida aqui nesta terra de forma sábia, remindo o tempo e para a tua glória. Ó Senhor, os dias são maus e muitos, influenciados pelas más conversações, pelas más amizades, estão se desviando do propósito para o qual foram criadas. Ó Senhor, se isso tem acontecido com algum dos meus irmãos aqui, inclusive comigo, corrige-nos em nome de Jesus. Obrigado porque a tua palavra nos redireciona, nos examina, nos apresenta o diagnóstico, mas também nos cura. E nesta noite, Senhor, nós queremos pedir a tua ajuda. Nos ajuda a viver para a tua glória. Nos ajuda a vivermos para o teu louvor. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida, mas uma coisa nós temos a certeza: queremos viver inteiramente para o teu louvor. Que assim seja, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Podem sentar. Aliás, cumprimentem uns aos outros. Desejo uma boa semana e vamos em paz.